apagado da cabeça do cidadão. Então o cidadão comum, quando se fala em curso superior, ele pensa, quanto eu vou ter que gastar, né? E eu falo, a faculdade que eu fiz é grátis. Como grátis? Não existe isso, as pessoas ficam assim, não, eu fiz a FATEC. Então o pessoal começa a fazer perguntas, é por aí que eu tento ver, medir, formar opinião sobre o curso superior. Foi dito na época a questão das reuniões que a gente fez no auditório com professores, alunos. Na época o auditório é o que reunia mais gente por duas razões, porque vinham os pelegos, os caras que só estavam interessados em quando que vai começar as aulas de novo para eu voltar, né? Então se reunia tudo. Naquele disque foi dita a frase, não seremos apertadores parafusos. E eu estava tentando recordar quem disse isso, em que contexto foi dita essa frase, que, se eu não me engano, saiu do diretor da época sobre o valor do tecnólogo na sociedade, a questão do engenheiro, e essa frase ficou meia polêmica na época sobre isso. Estou tentando lembrar o contexto dela. Mas resumidamente, é assim, o aluno tecnólogo, ele é visto como simplesmente um cara que vai apertar parafuso e controlar uma máquina. Um Senai um pouquinho mais sofisticado, né? E tanto na época o professor Arthur Julião colocou isso, eu conversava com os professores nos corredores, ele falava, olha, essa frase foi dita, não sei se ele se referiu a isso exatamente, mas ela foi dita como se o engenheiro fosse um teórico. Não, na opinião dele, isso palavras dele, depois vocês confirmem, o engenheiro é um físico prático, né? Não é um teórico da engenharia. E nós tecnólogos temos que ser também, estudar tecnologia no sentido mais teórico também, prático, né? Junto com os engenheiros. Não ser só apertadores de parafusos ou apertadores de botão, controladores de computadores. Acho que foi isso que eu entendi na época. Não, o vento que eu falo. A questão da Uni, isso foi outra loucura. Bom, aí agora eu vou ter que começar a citar nomes que eu não queria citar. Bom, na participação da greve teve o PSTU, nós tentamos envolver o PT, o PT se negou terminantemente a se envolver com a confusão, tá? O PSTU participou, mas muitas vezes eles atrapalhavam a coisa. E a Uni, eu falava com o pessoal do CA, e aí, a Uni na época estava envolvida com o nome do JS, Juventude Socialista, que estava envolvida com o governo. Então eu acredito que a Uni não teve interesse, por quê? Porque ia envolver o governo, e o governo queria se envolver com isso, a intenção do governo também parece ser meio privatista. E o que aconteceu? Conseguimos envolver o nome da Uni nisso, o apoio da Uni nisso, foi a tristeza, né? E teve momentos que políticos, acho que o único nome político que eu lembro que ainda nos apoiou, pelo menos verbalmente, foi um tal Ricardo Janazzi, que era até execrado dentro do PT. Ele era execrado, ele era professor e era odiado dentro do PT. Mas foi o único que quis mostrar interesse. Todo o restante, PCdoB, PSTU, todos os políticos dessa área lavaram as mãos. Não estamos interessados deixaram claro que não estavam querendo conversa com isso. Não se não vê? Então, a questão das pressões que a gente sofria foi terrível, pressão de todo lado, tanto de professores que já não queriam mais saber da greve, que assim, como eu falei antes, a bola de neve, depois que eles criaram o movimento da locomotiva, eu até falava isso na época, os professores empurraram uma locomotiva. Quer dizer, vocês imaginem um trem com 70 vagões pesando toneladas em alta velocidade. Não queremos mais isso. Breca, não é assim. Agora aperta o botão e breca esse caminhão de aço. Vamos. Agora deu confusão. Muitos professores eu já notava, em alguns, um deles em particular que eu não lembro o nome, talvez Décio, não estou lembrado, acho que é da parte de edificações, que estava contra totalmente, que achava um absurdo. E chegava, eu sentia de partes até ameaças
veladas, com palavras, com processo. O pessoal do CA, se eu não me engano, andou sofrendo processo por causa disso. O Henrique também teve problemas com a polícia por causa disso, porque, caramba, a gente está sustentando uma opinião. Na época eu pensava comigo, mas é uma opinião, ninguém vai poder me processar porque eu penso isso de tal coisa, né? Parece ditadura militar, cara. E assim, eu notava que as pressões do governo tentava ver o que essa guerra que existia na época contra essa greve. Assim, a pressão principal era da parte da diretoria, na época o diretor Dalkmin, alguma coisa assim, não lembro bem, que eles liberavam panfletos, era uma guerra de mentiras, eram informações falsas para todo lado. E foi essa pressão que foi sofrida. O pessoal mais pressionado era do CA, que eles procuravam, é isso que eu queria lembrar, eles procuravam os líderes, né? Nesses movimentos, tanto a polícia, quanto os secretários, quanto a diretoria, vê quem é o líder, olha o líder, vê quem está apontando. E acho que nós, até um dos alunos falou, Jairo, foi um movimento bem anarquista. Foi como assim, André, do departamento de processamento de dados. Ele falava, foi um movimento anarquista da época. Mas por que anarquista, João? Você não percebeu o anarquismo envolvido? Como assim anarquismo? Não teve liderança, eles tiveram dificuldade de pressionar, que ninguém era líder. Todo mundo tomava suas atitudes por consciência pessoal, né? Você entende? Quer dizer, eu sei que o sinal vermelho é para parar, não preciso de uma autoridade para que me diga isso, que o sinal vermelho é para parar. Eu paro porque eu sei disso. Então nós, coletivamente, tínhamos esse sentimento de anarquismo, de coletivo. Bom, eu sei que, pela lógica nossa, o governo tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, então a gente sabe como fazer. Então tinham umas pessoas no meio que aparentemente lideravam a coisa, tá? Mas não é que lideravam, elas catalisavam a opinião geral e falavam. Tinham a coragem de vir nos microfones e falar, o povo está pensando isso, aí a diretoria fala, aquele lá está dizendo que o povo está pensando isso, então ele é o líder, vamos ameaçar, né? Mas também a confusão foi maior por isso, por causa que a diretoria não sabia direito a liderança de quem era e começava a distribuir pressões por panfletos e por ameaças aleatoriamente. Bom, com respeito ao acampamento no Ibirapuera e a posição dos parlamentares da Assembleia Legislativa, isso. Essa foi outra novela que, se eu falar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira, mas vamos tentar resumir, né? Foi uma loucura, eu não sei exatamente como partiu essa ideia. Parece que o CA queria acompanhar votações do LDO, tá? Aí a gente tinha que pressionar. Bom, foi sugerido um acampamento, maravilha. Eu comecei, como sempre, minha posição de colaborar com tudo. O André Furlan, eu acampei, muitos amigos acamparam. Foi gente que eu nunca imaginei que teria vontade disso. Foi lá, foi aí que eu cumpri. Eu estou fazendo quase aos 40 anos, que devia ter feito aos 23, mas vamos lá. E foi assim. Foi uma loucura o acampamento. Eu fui descobrir que o André Furlan era vegetariano e eu tinha comprado queijo para fazer sanduíche. Ele não come queijo, ele é vegetariano, vegano, extremista. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou correr comprar outra coisa. Então eu fornecia alguma coisa para o acampamento, refrigerante, alimentos, ficava à noite, ficava conversando e acompanhando as votações da época, né? Assim, a posição dos parlamentares, na época tinha um rapaz chamado Alexis Freixo, que também era ativista e que a gente estava lá dentro do prédio acompanhando, tentando conversar com as pessoas. E a posição deles fora o senhor Janazzi, pode ser resumida numa palavra só: completo descaso. Descaso completamente. Eles não estavam interessados em favorecer a instituição pública de jeito nenhum. Não queriam conversa, ficavam tapinhas nas costas aqui, tapinhas nas costas lá, mas não participar de um debate público, como a gente pediu para eles, nada. Tá? O acampamento teve momentos hilários, teve momentos. Foi lá que eu senti uma solidariedade do pessoal, que eu pensei, que beleza, ele está aprendendo a ser solidário.
né? Tinha também, nessa época, começou a juntar a greve da USP com a greve da FATEC. Aí que foi a bomba, né? Os alunos da USP, parece